Para muita gente, o jiu-jitsu é apenas uma arte marcial. Talvez você não saiba, mas o jiu-jitsu é uma excelente ferramenta para se trabalhar com o autismo. Mas, infelizmente, existem alguns mitos que nós pretendemos hoje quebrá-los. E para isso, para falar sobre esse tema, convidamos aqui um especialista, um professor de jiu-jitsu, que é especialista no assunto, tá? Pablo Vieira, mais conhecido como Tio Viking, e ele também é pai atípico, né? Então nós, através da história dele, através do trabalho dele, pretendemos dar luz a esse tema tão importante e, quem sabe, esclarecer algumas dúvidas que você, por um acaso, venha ter. Então, Tio Viking, né? Pablo Vieira, obrigado por aceitar o convite, imenso por estar debatendo um assunto tão importante. Prazer imenso aceitar esse convite. Queria agradecer a oportunidade, tá, de estar aqui nesse podcast tão importante. E estou aqui, vamos debater qualquer tipo de assunto. Sinta-se à vontade, tá? Vamos falar o que você quiser dentro da minha vida, eu estou aqui. Podemos tocar em assunto polêmico? Podemos. Tá, começando então, porque assim, o diagnóstico às vezes é um problema. Sim. Como psicólogo, eu pego algumas questões no decorrer dos atendimentos. Um deles é a negação. Você me contou que você é pai atípico, 2, não é isso? Como é que foi o diagnóstico? Eu tenho... Primeiro, eu era casado com a mãe dos meus filhos, a Beatriz, e na época eu estava em um trabalho que eu morava em Recife. A minha família estava toda em Recife, e eu já tenho 2 filhos mais velhos. Eu tenho o Cauã, de 21 anos, e a Maria Clara, de 16. Pra gente, na época, foi um pouco mais fácil, mediante... A gente entendeu que tinha alguma coisa diferente, né? Porque a gente via como é que o Cauã se portava e a Maria Clara se portava, por não sendo atípicos. E na época a gente via que o Gabriel não olhava nos olhos, a alimentação dele era diferente, né? O barulho em si atrapalhava um pouco. E naquela época, a gente decidiu voltar para o Rio de Janeiro para buscar uma junta médica. E foi engraçado, porque a gente viu uma reportagem na Globo, né? Pode falar o nome aqui? Pode falar, não tem problema. Na Globo, do programa do Drauzio Varela. E a gente começou a ver que uma menina que estava naquele programa era muito igual a ele. Enfileirava carrinhos, né? Não falava ainda. Sim. Né? E a gente... via ele murmurações, mas não conseguia entender aquela luta de pai. E a gente falou assim, tem alguma coisa errada. A gente juntou essa questão. Na época, eu pedi demissão do trabalho, voltamos para o Rio e decidimos, né, averiguar o que estava acontecendo com o nosso filho. E, mediante, né, a questão falando de autismo na época, isso há 14 anos atrás... O CDC, há 14 anos atrás, não era o que é hoje. Não, e não era um tema tão divulgado como é hoje, né? Os médicos não tinham essa firmeza, essa garantia em si para laudar a criança. Sim. E foi difícil, muito difícil para a gente conseguir esse laudo. Mas tinha um médico bem antigo, né? Aqui em Jacarepaguá, na próxima Barra. Em um dia ele fez uma junção médica com ele, com psicólogos. Ele é neuro, com a psicóloga. E a gente ficou o dia todo lá. Não é? Hoje a criança entra e o cara já quer falar assim, é autista. Mas eu lembro que nesse dia, o Gabriel fez 15 anos agora, ele tinha 2 anos de idade, 1 ano e meio, 2 anos de idade. A gente ficou um dia lá. Chegou de manhã e saiu à tarde. Eu e a mãe dele, na época, a gente acompanhando, para depois receber um laudo. Então, assim, pra gente foi mais complicado. Porém, a gente aceitou melhor, né? Porque a gente detectou isso bem pequenininho. Sim. Mas a criação dos... Inclusive, é importante. Justamente. Quanto mais rápido for o reconhecimento, acho que a libertação é maior e o fortalecimento é maior e a chance de você fazer com que a criança evolua constantemente também é legal, né? Sim. E no meu caso, respondendo a pergunta, foi a questão de ter meus 2 filhos anteriores não sendo atípicos e fazer uma breve comparação. Sim, que aí você pra mim me ajudou muito, muito mesmo. Agora tu pediu demissão? Sua esposa trabalhava, não? A minha esposa, minha ex-mulher sempre trabalhou, sempre foi, até hoje, é uma excelente mãe, né, uma guerreirona mesmo, até hoje ela vive em prol do Gabriel, depois dessa época.
Mas ela sempre trabalhou, ela era do ramo do varejo, e a gente se conheceu, inclusive, no ramo do varejo, e ela começou a ser mais mãe ainda do que ela já era, depois que a gente voltou para o Rio. Uhum. Né? Ela se dedicou à vida de mãe atípica e mesmo assim ela ainda trabalha, faz as coisas dela dentro dos horários cabíveis. Porém, nessa época eu pedi demissão e a gente veio para cá, para o Rio de novo. Me enquadrei num salário muito menor para ter tempo para ajudar ela. E ela também foi uma guerreirona, como é até hoje. Que bom. E por que eu tô tocando esse assunto e te perguntei que você Claro. pediu demissão? Porque às vezes existem casos, infelizmente, em que os pais vão embora. Sim. Né? Inclusive tem até, que a gente estava conversando um pouquinho Verdade, antes, né? Verdade. Colocam todo mundo num saco e os homens fogem, os pais. Verdade. E você falando, trazendo essa fala, já mostra uma outra realidade. Então você foi bem participativo, inclusive abrindo um mão de um emprego, de um salário para cuidar do seu filho. Então, assim, parabéns, cara. Assim, hoje, é o que a gente estava conversando, a galera pega justamente todos os homens, junta num saco, né? E fala assim, ó, o pai atípico abandona, o pai atípico não presta. As pessoas precisam entender que filho é filho e casamento é casamento. Sim. Né? Se o cara, mesmo, o casamento não deu certo, porém, depois desse casamento não dar certo, ele abandona o filho, a sociedade está com razão. Uhum. Porém, eu conheço muito pai que vive em prol do filho, vive em prol do tratamento do filho e também tem a questão de não ter medo da sociedade, não ter medo do rótulo. Por quê? Eu conheço pais de alunos meus que a esposa tem um salário maior e ele que é o cara que acompanha, ele que é o cara que está lá. Eu tenho um aluno, o Fábio, que o pai dele é o Bruno, eu dou aula para ele na Vila Olímpica do Mato Alto. Pô, esse cara é espetacular. Esse cara vive em prol do filho. É ele que leva para as terapias. Ele que leva para as terapias. É ele que, se tiver uma coisa, eu não tenho dinheiro, mas, eu vou pedir. Eu conheci ele na internet, cara. Ele era aluno de uma outra pessoa um outro professor. Ele perdeu a bolsa nesse professor e ele não tinha mais como chegar e ter condições, e ele me procurou e hoje ele tem aulas comigo na Vila Olímpica do Mato Alto, na Praça Seca, mas ele leva o moleque para passear, leva o moleque para andar de skate, leva o moleque para as terapias. Ele tenta normalizar o máximo possível a vida do cara. E é o pai, entendeu? E como é importante esse suporte, tanto para a criança quanto para a mãe também, né? Justamente. Que infelizmente quando o pai não é participativo, a mãe fica muito sobrecarregada. E também como é importante homens também ir para a internet, dar cara para bater e dizer que não é exatamente assim, que nem todo pai é igual. Verdade. Nem todo pai é fujão. Tá, então mediante essa demanda, né, você falou aí que dá aula de jiu-jitsu, criança autista, ela pode fazer jiu-jitsu? Não só pode, como deve. Uhum. Você falou muito de mitos, né? Sim. E é para isso que a gente está aqui. As pessoas se prendem muito àquele mito da parte sensorial, da parte do barulho, toque, né? do toque, né? Tudo isso requer muito cuidado, né? Tudo isso requer muito cuidado, mas não é uma coisa impossível, né? O impossível, para mim, é inimigo da evolução. Quando você bota o impossível na cabeça, é sinal de que você não está querendo deixar a criança evoluir. E a criança atípica, cara, ela é possível, sim, dentro da real necessidade dela, evoluir. Sim. Né? O jiu-jitsu hoje, quando uma criança vem até a mim, quando um pai traz uma criança até a mim, eu não vejo a pessoa, é muito, vamos incluir ele no tatame, jogar ele no tatame. Isso pra mim tá completamente errado. Tá? Isso pra mim é uma falsa inclusão, deixar a criança lá largada e tal. Aí realmente a criança não vai se adaptar e vai dar razão pro pai falar assim, meu filho não pode fazer jiu-jitsu. Se você trabalha de forma correta, se você realmente está querendo se preparar e querendo realmente fazer com que a criança evolua, você vai fazer o princípio básico de tudo é a anamnese. Então, antes mesmo de eu falar sobre valores, caso seja na minha academia, ou falar sobre uma oportunidade na Vila Olímpica do Mato Alto, eu tenho um acordo com os pais, antes de tudo, de fazer uma anamnese. Primeiro eu faço a anamnese escrita,
É uma anamnese que você, que é psicólogo, conhece muito Sim. mais do que eu. A gente faz o levantamento do histórico. E eu busco isso justamente, né, de uma equipe multidisciplinar, que eu busquei isso, né, vendo a importância que isso traz, da informação, de eu poder atuar na real necessidade do aluno. Então, eu faço uma anamnese escrita, depois eu marco uma aula, eu faço uma anamnese física e mental. Eu vejo qual é o que a criança precisa ali evoluir. Lateralidade, né? Realmente, eu brinco, né? Pegada de gorila. Na pegada de gorila, eu tô vendo ali se ele é hipertônico, se ele é hipotônico, se ele... Como é que é a pinça dele, né? Como é que é a parte sensorial do pano, do tecido. Então, essa primeira aula é para você ir fazendo teste para ver o que você precisa trabalhar. Justamente. E dentro daquilo ali, eu vou fazer um trabalho separado. Eu tenho alunos que eu não uso kimono. Eu tenho alunos que demoraram 3 meses para colocar um kimono. Eu tenho alunos que já colocam o kimono de primeira. Com a textura? Justamente. Né? Justamente. Então, tudo isso vai de um princípio maior, né? Que para mim, depois de tudo, é respeitar o tempo da criança. Sim. Né? Você não pode tratar ele como um aluno típico de imediato, tá? Senão você vai estar fazendo uma falsa inclusão. Você tem que ser realista. Se você chegou ali, você detectou o nível de suporte, né? Tem nível de suporte 1. Eu faço um teste com a turma coletiva. Eu faço um teste com a turma coletiva e dentro daquilo ali, se eu sentir que ele tem, né, que aquele barulho das crianças correndo, gritando, a festinha das crianças, não vai fazer com que ele se desregule, ele está incluso de forma imediata. Mas quando você pega o nível de suporte 2, o nível de suporte 3... com comorbidades associadas, é difícil. É muito difícil. A gente tem que tratar de forma individual, preparar a criança para depois, se possível, colocar ela na turma. Porque às vezes não é possível. Mas não quer dizer que ele não possa praticar jiu-jitsu. Então tem que ter um olhar mais sensível. Justamente. Lá na academia onde você dá aula, Sim. como é que é o espaço lá? Você prepara? Porque alguns têm essa questão da luz, do som. Porque, pelo que você falou, está muito mais ligado ao medo dos pais, que os pais às vezes são super protetores. Né? Só que isso acaba atrapalhando, tá? Muito, né? Você impede seu filho de se desenvolver. Então está muito mais ligado mais ao medo dos pais do que a criança em si no jiu-jitsu. Justamente. Como é que é o espaço lá? Tem alguma preparação diferenciada? Sim. Primeiro, nessa anamnese, quando eu vejo que é nível de suporte 2 e 3, eu agendo uma aula clínica. Ele é tratado de forma única e eu vou montar, dentro da psicomotricidade, um espaço no qual, se ele é hipotônico, ele vai trabalhar fazendo pegada, subindo na bola, trazendo, subindo. Eu tenho exercícios apropriados, parte de luz, parte de barulho. Eu tenho 2 salas. Eu tenho uma sala de pilates, que tem tatame, com vidros fechados e tudo. E tenho uma sala aberta, que é meu tatame central. Né? Se eu detectar que a criança não está tendo problemas com som, com luz, com tudo, ela vai para o meu tatame central. Se eu detectar que aquilo ali está impactando e está fazendo com que ela perca o foco e venha possivelmente se desregular e não ter, né, a base direcionada à aula, eu levo ela para a sala de pilates. Né? Então, é o que eu falo. A anamnese, para mim, é a base mais importante. E é nisso que a gente vai detectar tudo para montar uma aula específica para cada aluno. Porque é aquilo. Você sabe que não existe igual ali. Não, eles são seres únicos. É né? isso aí. Eu falo que cada um realmente tem o seu CPF. Né? Não tem como chegar e fazer a mesma aula para todos. A gente tem como partir de um mesmo princípio, só que nem todos vão usar, né, tudo daquela aulinha. Né? Uns vão ser muito mais adaptáveis do que um que já está mais evoluído. Sim. Dá aula há quanto tempo já nessa linha? Nessa linha eu tô indo para o 4º ano. 4º ano? Então já tem bastante experiência. Tô crescendo um pouquinho, mas já tá fazendo uma frentezinha. Qual seria, então, o maior mito que você pode descrever aqui pra gente que se tem com relação ao autismo e jiu-jitsu? O maior mito para mim é justamente a base sensorial, a base comportamental, que todo mundo se pega esses detalhes
né, que para mim são detalhes antigos, porque eu já vivi isso, já vivi evolução, que é a parte do toque, a parte do barulho, a parte dos Sim. pais travarem. Dos pais. E como é que é o primeiro contato com os pais? Que provavelmente alguns devem chegar lá olhando tudo, desconfiado. E aí, pá, como é que é? Os pais, né, eles... Hoje, graças a Deus, tem muito psicólogo que já indica o jiu-jitsu, né? Uhum. Como base para a evolução da criança. Mas quando não vem disso, quando vem de uma indicação, quando vem, eles se prendem aos detalhes, Uhum. né? E hoje o pai, ele estuda muito, né? Hoje o pai, ele procura saber tudo quanto é informação possível e ele debate com você, Sim. né, pau a pau ali Uhum. na situação. Então, um dos maiores cuidados que a gente tem que ter é justamente em mostrar para o pai toda a parte que vai fazer a criança evoluir. E dentro desses 4 anos eu consegui criar o meu método, criar algumas coisinhas legais e ter já alguns cases de sucesso para mostrar para os pais que o jiu-jitsu é importante sim na evolução da criança típica. Bom. O que muda depois de algum tempo a criança praticando jiu-jitsu? Assim, eu acho que a disciplina. Disciplina. Né? A arte marcial trabalha muito com isso, né? A disciplina é um dos pontos mais fortes. A base comportamental nos ambientes que ele vive, escola, casa, sociedade na rua. Ele aprende a lidar, né, com as dificuldades que o autismo dá para ele de forma natural, né? Justamente na parte sensorial e comportamental. Parte de equilíbrio, lateralidade, né? Tudo isso que geralmente a criança atípica não tem, o jiu-jitsu traz e fortalece bastante. Tu tem, assim, algum exemplo nesses 4 anos que... Porque, assim, quando a gente faz um trabalho como esse, tem situações que nos emocionam. Sim, sim, sim. Quando a gente pega... É como se fosse um material bruto que vem, de repente, quando acontece algo, o nosso olhinho brilha. Pô, Tem ainda algum mais momento... a gente sendo pai, né? Ainda mais você sendo pai. Tem alguma situação, assim, que tenha te marcado, que você possa trazer aqui pra nós? Eu tenho algumas. Eu tenho um menino que não era nível de suporte 2 não verbal, e dentro da anamnese eu descobri que ele gostava muito de peixinhos. Né? Então, todos os exercícios dele, ele tinha ecolalia, né? Quem não sabe ecolalia, ele mensura tudo que ele gosta, não geralmente copiando, né? Por isso que é ecolalia. Copiando as coisas que eles gostam, Ficar geralmente repetindo, né? repetindo vídeos, repetindo desenhos animados, coisas que eles gostam, eles costumam repetir. E esse menino, ele falava muito isso, peixinho, baleia, não sei. E eu decidi colocar um colchão de ar no meio da minha academia, toda a aula dele eu botava um colchão de ar e eu fazia o trabalho de pinça, porque ele era muito hipotônico, jogava os peixinhos, cavalo marinho, aqueles brinquedos de praia, né? E jogava dentro, e esse colchão era o mar. E eu trazia ele para o mar e falava, cavalo marinho. Ele tinha que pegar com a mãozinha, né? E botar num baldinho. Chegou um dia que ele falou, peixe, quero peixe azul, e ficava falando peixe azul, peixe azul. Aí foi aquilo, a mãe chorando, eu chorando. Foi o dia que... E eu falava assim, como é que ele falou peixe azul? Eu falava, esse peixe é o rosa? Eu buscando, né? A parte cerebral dele, a parte neurológica, dá aquela... Vamos ver se ele tá ligado aqui. Eu falei assim, eu falava, trocava as cores, às vezes. De propósito, né? De propósito. Ver. E eu falei, esse peixe é rosa. Guarda o peixe rosa. Ele, peixe azul. Peixe azul. Peixe azul. E foi pra mim, quando a mãe dele viu isso, foi ela chorando, eu chorando, e foi muito legal. Esse é um caso. Eu tenho agora mesmo, assim, eu tenho casos, agora, um menino chamado Isaac, ele tá comigo há 3 meses, esse é um dos casos que não usavam kimono, ele é um menino que se desregula muito fácil, ainda está sendo estudado se existe TOD ou não, tá?
A gente, às vezes, confunde muita parte comportamental da criação com o TOD. Hoje em dia, qualquer ato diferente, as pessoas jogam na conta do TOD. Inclusive, só pegando um gancho, às vezes os pais falham muito. Dá tudo para a criança. Inclusive, acha só porque a criança ela é autista que tem que ter um tratamento diferenciado. Não, gente. É uma criança como qualquer outra, né? Lógico, com as suas dificuldades, mas que precisa ser tratada como criança. Precisa de limites também. Eu falo que imposição e limite é diferente de educação. Sim. A educação engloba tudo, né? Sim. Você não precisa impor certas coisas para que a criança se sinta o peso daquela situação. Perdão. Mas tem que existir o limite. Sim. O limite sem violência, o limite com controle emocional, o limite com questões associadas, né? Com uma junta, né, médica, uma junta que a gente acabou de falar, né? Multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar. Mas quando a pessoa não tem isso, o que entra? Sim. A educação, o limite, o controle. E esse menino, a mãe dele é sozinha, né? Eu não sei por qual questão, mas a mãe dele é sozinha. É uma guerreirona também, a Thalita. Tem uma irmã que ajuda muito ela. E ele não usava kimono de jeito nenhum, já chegava... As aulas dele, às vezes, duravam 10 minutos, 20 minutos. Voltava para 10. E eu, geralmente, dou 45 minutos. Agora, semana passada, que ele começou a usar o kimono, porque a gente pegou, né, um desenho que ele gosta, ele fala Yapombo, é um desenho de luta, e começou a trazer isso pro tatame, despertar o gosto dele e trazer aquilo ali realmente para a rotina dele. Sim. O que vai trazer com que ele faça, que ele tenha uma rotina feliz? É isso? Vamos trazer para dentro do tatame. Então, assim, eu procuro conversar com a mãe, procuro conversar com psicólogos, procuro fazer tudo. E esse menino, essa semana, botou o kimono, fez uma aula muito legal, já está começando a tratar a parte motora, saída de quadril, essas coisas, foi muito legal mesmo, tudo bem adaptado, mas também é uma vitória. Sim, e tem que ser celebrado, né? Tu falou de TOD. Como é que você faz com o TOD? Porque o TOD é um desafio, né? Mas muito, né? Ele desafia muita autoridade. Como é que tu faz, Paulo? E porque o jiu-jitsu tem a ver com disciplina. Justamente. As pessoas procuram no TOD... Eu acho que você não tem que rebater. Eu acho que você... Sim. O que pega no TOD é o quê? A negatividade. Exato. Né? É o não, a palavra não. E não vai fazer isso, não vai não sei o quê. Você externa o problema, bate, acho que desliga o botão da sociedade dele. Sim. E ele quer ir pra cima de você, seja com ato violência ou seja com desafio. Né? Eu tenho, já tenho casos também de que eu tenho um aluno, João, ele chega pra mim e fala assim, o que come não sei o quê? Eu falo, ele brinca muito com situações de, o que na cadeia se come? Eu falo, na cadeia não come comida, cara. Na cadeia o cara tá lá, ele come a comida dele. Mas por quê? Você quer comer comida de cadeia? Ele, não quero ir pra cadeia. Eu falei, então por que você tá falando de cadeia? Aí ele vê que aquilo ali, eu respondi ele dessa forma, ele, eu quero ir pra cadeia. Eu falo, tu não sabe nem o que é ser preso, para com isso. Mas por quê? Ele já, nessa questão é o quê? Ele quer me desafiar pra quê? Sim. Pra tipo assim, tu não quer não? Então toma, vou fazer isso aí, o que eu faço? Eu faço o contrário. Falo, me dá a mão aqui, me dá a mão aqui. Vou te levar ali na cadeia ali, vou te levar no presídio. Dá a mão aqui. Aí ele, que isso? Não quero não. Eu falei assim, viu? É ruim, né? Vamos voltar pra aula, cara, vamos voltar pra aula. Porque assim, ele é nível de suporte 1, ele entende a situação, né? Mas essa questão de entender, ele já julga pro TOD como assim, vou pegar esse cara hoje. Não quero treinar, não. Vou fazer ele perder o tempo comigo desafiando ele. Então eu procuro justamente dar aquela volta para falar o não, né? Se o foco dele é a aula e ele tá buscando uma situação para me perturbar ou para me quebrar, eu falo, então tudo bem, você quer isso? Então tá bom, vamos lá, vamos fazer isso. Eu busco dentro, dou aquela raquetada, né? Ele joga a bola para mim e eu dou outra. Para quê? Para ele ver que não me atingiu. Se a finalidade dele é me atingir, eu vou mostrar para ele que não me atingiu, que eu tô ali pra gente treinar e para eu ajudar ele. E tento tirar completamente o foco dele nessa situação e ele já começa a ter um momento diferente. Que é um grande desafio, né? Inclusive,
Até existe autista, somente autista. Sim. É raro, mas existe. Porque geralmente sempre vem acompanhado com TOD, com TDAH, ansiedade ou depressão. Comorbidade, né? Qual é, para você, assim, nesses 4 anos de experiência, você pudesse dizer aqui agora, o maior desafio de um professor que queira trabalhar assim como você? Hoje o maior desafio para o professor que quer trabalhar comigo são 2. Que para mim é o primordial, querer trabalhar. Uhum. Querer trabalhar com isso, porque não é fácil. Não. Se ele tá com a mentalidade de que vai colocar a criança no tatame e vai jogar lá e vai ter uma aula de jiu-jitsu tranquila, não é ideal. Então vai exigir muito mais dele. Vai exigir muito dele. Então ele precisa ter isso na mente, né? Ter pessoas com ele também, como na escola tem os mediadores. Uhum. Então ele tem que ter braços. E segundo acreditar que o jiu-jitsu é uma ferramenta pro autismo. Porque todo mundo hoje vive o jiu-jitsu ou para ganhar dinheiro dando aula, Sim. ou para competir. Essa questão que a gente está atuando no jiu-jitsu, existem pessoas, tá? Existem pessoas que já atuam há bastante tempo. Eu conheço algumas pessoas que já atuam há bastante tempo, só que não tá nesse boom que tá hoje, Uhum. né? Todo mundo quer, mas não quer se preparar. Sim. Todo mundo quer, né? Porque assim, mas vai pintar um autista aqui no meu tatame, vai pintar uma criança típica no meu tatame. Mas você sabe que não pode recusar, você sabe que não está preparado, mas você quer ter ele ali, por causa da como é que se fala agora, da hype, né? Da hype, exato. Da hype. Agora não, é eu hype, tenho um né? aluno autista. É. Pô, mas você tem que ter o cuidado para saber se o jiu-jitsu está adaptado e preparado para ele, né? Ou se você vai ter uma criança ali frustrada, porque o autista, ele cresce, cara. O autista, ele não some daqui a um tempo, né? O autista, ele cresce. A idade mental dele hoje pode parecer para você abaixo da média da física dele, Uhum. mas ele cresce, ele entende. Sim. Né? Eu tenho alunos atípicos hoje com 20 e poucos anos, 30 anos, que eles refletem assim, se eu tivesse feito jiu-jitsu antes, poxa, imagina se eu tivesse a segurança que eu tenho hoje, Legal. se eu tivesse feito jiu-jitsu quando eu era pequeno. Então, assim, isso, para mim, respondendo a tua pergunta de forma direta, se preparem para isso. Porque o CDC tá aí, o órgão que mede quantas pessoas autistas tem no mundo, a média, né, por pessoa, e hoje tá cada dia... E a tendência é aumentar. A tendência é aumentar. Hoje está a cada 31 crianças, uma é atípica, tem algum nível de autismo ou de comorbidade associada, ou alguma forma de detectar que ela seja atípica. E é impossível que não caia um no colo de vocês. Então se preparem, cara. E que às vezes nem sabe que é autista também. Tá? Não, porque eu converso com mestres antigos, eu converso com o Renzo Grace, com o Lerte Barcelos, com o meu próprio mestre, André. Essa semana teve a graduação dele de 6º grau, estava com o Endel Alexander, que é o presidente da Nova União. Uhum. E com certeza esses caras já tiveram centenas de crianças atípicas, e trataram elas no amor. Trataram elas... E sem nenhuma instrução, né? E sem nenhuma instrução, não tinha, né? Que são excelentes mestres e trataram eles com aquele lado humano, aquele lado assim, vem aqui abraçar e, sabe? E as crianças com certeza evoluíram. Uhum. Eu tenho certeza, hoje, a gente tem mais ou menos a mesma idade, na nossa época, a ignorância fazia com que a gente se distanciasse. Sim. Não, sai de perto dele, ele é lento, ele é não sei o quê. E... Vários rótulos, né? Uhum. Usavam muito a palavra grosseira, mongol, essas coisas. Exato. Usavam-se palavras grosseiras e hoje a gente sabe que, de repente, aquela pessoa poderia ser um atípico. Exato. Né? Costumo até falar que eu faço parte da geração, nós fazemos parte da geração que é órfão de um diagnóstico. Sim. E que era muito rotulado. Sim. E como é que você lida com isso, Pablo, no dia a dia? Tem medo de que seus filhos sejam rotulados? Então, hoje eu falo que eu já realizei muitas coisas na minha vida, cara. Mas hoje eu falo que o meu maior sonho é ter saúde
para ver meu filho. Eu quero ter 90 e poucos anos para ficar o máximo possível com meu filho aqui na Terra, porque para o pai atípico é muito difícil Sim. ver a crueldade da sociedade. E, ao mesmo tempo, eu luto, né, para que pessoas... Eu vivo para isso hoje, eu dou minhas aulas dentro da minha academia. Eu tenho meu sócio que me dá um suporte danado. Ele dá aula para as pessoas típicas, né, e me ajuda com relação às atípicas. A esposa dele é psicóloga. Oh, legal. E para que eu possa realmente brigar por essa causa. Ele me dá todo o espaço para que eu possa brigar por essa causa, que é o preparo para saber lidar com as crianças. Então, o que eu mais quero na minha vida é viver muitos e muitos anos, ter saúde para muitos e muitos anos, para que eu possa disseminar informação para professores que querem tratar crianças atípicas da forma correta e para dar aquela cuidada dos meus moleques, né, cara? Sim. Todo professor de jiu-jitsu, ou toda pessoa que faz jiu-jitsu, é tido como casca grossa. Inclusive, é uma fala comum de você, né? Normal, Não, é casca grossa. Qual é o maior medo, Pablo, que você tem? Porque geralmente é jiu-jiteiro o nome? Que não é muito minha praia. É jiu-jiteiro. Jiu-jiteiro. Então, tem muita coragem, enfrenta tudo, mas qual é o maior medo que o Pablo tem? Meu maior medo é morrer amanhã. Meu maior medo é morrer amanhã e meu filho viver dentro dessa sociedade cruel que tá aí. Porque vai quebrar todo o meu planejamento de vida. Então, hoje, eu não sei o que seria, apesar dele ter uma mãe maravilhosa e do meu enteado ter uma mãe maravilhosa, eu não quero deixar elas brigarem e lutarem sozinhas, sabe? Porque se eu for amanhã, a sobrecarga vai ficar pros irmãos. Sim. E os irmãos são típicos, eles merecem ter uma vida normalizada pela vida e não sofrerem com esse peso. Eu acho que esse peso é meu, que sou pai. É da mãe, né? Sim. Então, meu único medo hoje é ir embora amanhã. Inclusive, eu toquei nisso, Pablo, porque pelo menos até hoje, né? Que eu peguei em pai e mãe atípico, o maior medo é quando eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Será que vão ter o mesmo amor? Será que vão ter o mesmo cuidado? Vão ter o mesmo zelo? Infelizmente, muito pai ou mãe adoecem por falta de uma rede de apoio. Sim. Você tem uma rede de apoio? Hoje, minha rede de apoio sou eu e a minha esposa. Eu posso, graças a Deus, eu posso contar, né, com tratamento para o meu filho. Né? Hoje, minha rede de apoio sou eu e minha esposa e a galera que cuida dele, psicólogos, né? TOs, musicoterapeutas e tudo. Porque dentro da minha família é difícil. Quem tem uma rede de apoio familiar hoje tem que agradecer muito a Deus. E é muito difícil, né, Pablo? Porque é muito difícil. Por quê? É muito difícil. Porque as pessoas são covardes, né? O brasileiro, desde quando... Eu falo que desde quando foi colonizado, é muito cada um por si, né? Sim. O brasileiro é muito cada um por si. É muito humano para o que te interessa. Mas quando não te interessa, a maioria das pessoas, a gente não pode generalizar, como você falou da questão dos pais. É claro que quem tem uma rede de apoio tem que valorizar e existem pessoas que possuem. Mas quando não te interessa, a resposta mais certa é o problema é seu, né? Sim. Até porque dá trabalho, né, Pablo? Porque assim, eu costumo falar, e a gente tá até conversando aqui antes, o que mostra na TV e na internet não representa a realidade do autismo. Romantização do autismo, né? É um glamour. E agora eu vejo até pessoas romantizando isso. Não sei se você já viu o caso na internet. Pessoas se vangloriando porque tem um diagnóstico com... Usar o crachá é bonitinho, né? E eu já vi vários vídeos, eu não vou nem entrar aqui no mérito, mas... Porque assim, quem é pai e mãe que vivencia o autismo no dia a dia... Às vezes fica indignado porque aquilo não representa eles. Porra, tem muita gente assim. Tem muita gente famosa, inclusive, assim. Né? A gente não precisa citar nomes, mas você romantizar o autismo é um dos atos mais covardes que se tem quando a pessoa convive com um nível de suporte 2, nível de suporte 3, com uma criança com TOD,
quando um pai ou uma mãe não tem instrução nenhuma, não tem auxílio nenhum. E não tem nem condições financeiras para pagar terapia. Não tem condições financeiras nenhuma de pagar a terapia. Aí, às vezes, você vê na internet assim, poxa, a mãe prende filho concorrente. A mãe trata o filho 24 horas dentro de casa. A culpa não é dela. Nosso país não prepara também. Não tem dignidade para essas pessoas que não possuem condições financeiras. E o limite que essa mulher deve ter chegado... Justamente. Provavelmente lutando sozinho, sem rede de apoio. Porque às vezes criticar é fácil. Né? E o limite que essa mulher chegou, talvez tenha sido a última tentativa dela mesma de ficar viva. Justamente. Você tem noção de... Assim, para mim, eu falo também uma frase, cara, que eu acho que o pai do autista, um dos maiores sonhos dele é viver um dia na cabeça do filho. Né? Eu penso nisso quase que todos os dias. Primeira vez que eu ouço isso, interessante. Eu queria muito, mas muito na minha vida ter um dia na cabeça do meu filho. Cara. Por quê, pá? Pra entender 100% do que ele passa. Sofrimento dele. Porque o pai, quando entende, a mãe, os pais em si, quando entendem, começam a estudar um pouquinho da situação, vem que é uma guerra diária, uma guerra minuto a minuto, né? O atípico, ele tem na mente dele uma guerra de minuto a minuto. E eu acredito que, pô, se eu tivesse esse sonho realizado, eu ia falar, meu filho tá assim, opa, não. A me antecipar as situações que poderiam desregular meu filho e deixar ele mal. Sim. Eu acho que isso me ajudaria muito. Aí você, voltando ao assunto, você imagina uma pessoa que não tem, né, essa base de estudo, né, essa questão de ter como pensar nessa situação, porque ela não vive né, ela vive somente a guerra. Ela vive uma guerra 24 horas, ela vive a pancadaria de ter um filho atípico, e isso, quando as pessoas romantizam isso, pô, me deixa revoltado, cara. Me deixa revoltado. Porque eu sinto a dor, porque eu tenho 2 autistas completamente diferentes em casa. Eu tenho um nível de suporte 1 com altas habilidades, porque ele, por ser muito inteligente, o Bernardo, tem situações que eu vejo que ele tá sabendo, né? Ele trocou de escola agora e ele sentiu muito a base de ter que fazer amigos diferentes. Dele ser mais um ali, né? Porque na escola anterior ele passou por um período de guerra, porém ele foi muito abraçado, né? Quando a gente teve que trocar ele de escola agora, ele se apegou a um menino. Porque o menino abraçou ele de uma certa forma e aquilo ali levantou ele. Mas ele teve a guerra anterior. Antes de começar o ano letivo, ele só pensava, eu não tenho mais amigos. O que eu vou fazer nesse lugar? Por que eu troquei de escola? Por quê? Porque ele é nível de suporte 1, altas habilidades, ele consegue guerrear contra ele mesmo. Ele tem 140 de QI. Caramba. Ele é aquele moleque que já foi chamado na escola por ele não querer usar rascunho. A professora falou assim, olha, ele precisa usar o rascunho, os amigos dele. Eu falei assim, não, mas ele não precisa. Ele não usa porque ele já sabe. Inclusive, as pessoas às vezes também romantizam a alta habilidade, mas isso para a criança é terrível. Porque ela acaba ficando isolada. Aí ela tá dentro de um local, sendo ensinada algo que ela já sabe. Deve ser estranho, né? Você fala assim, pô, eu já sei isso. Exato, aí deve bater um tédio. Tipo, o que eu vou fazer aqui? O que eu tô fazendo aqui? É difícil, né, cara? Porque... Desculpa. E eu tenho o Gabriel. O Gabriel, ele é nível de suporte 2 para 3, não verbal. E assim, hoje ele já entende muito, né? Porém, demorou anos da vida dele para falar o básico do básico do básico para ele viver. Quando se trata de você falar com ele na escola ou em qualquer outro lugar, você vê que ele está entendendo. Porém, eu me coloco no lugar dele assim, como é que ele faz pra gente entender ele? Exato. Quando ele era pequeno, ele queria esse seu celular, ele pegava a sua mão. Fazer muito isso. Então, né? Só que teve um momento da vida dele que a ecolalia partiu para necessidade, né,
Ele tem muita acolalia. Ele partiu para a necessidade de ver que ele emitia sons, isso depois dos 10 anos de idade. Entre 7 e 10 anos de idade, ele começou a ver que ele tinha soluções para aquilo. E eu tava... Até um fato engraçado, né? Ele não falava nada, ele só tinha acolalia. E um dia eu tô no carro com ele, ele sempre... O hiperfoco dele sempre foi marcas. Marcas de mercado, marcas de carro. Então, eu entrando com ele no Guanabara, ele falou, Guanabara, tudo por você. Aí eu como pai comecei a rir e chorando ao mesmo tempo, rindo e chorando ao mesmo tempo. E naquela minha ânsia, eu virei pra trás e falei, fala de novo, cara, fala de novo, fala de novo. E ele se retraiu, não falou. Mas aquilo ali me pôs o quê? Ele entende a situação, ele sabe que uma coisa tá ligada à outra. E eu comecei a, tipo assim, ele queria água. Eu falo assim, mas você quer o quê? O que você quer? Não, vamos lá pegar. Se você me falar... É água, que é importante esse treinamento. Se você me falar, você vai pegar. Você quer água ou suco? Ele, água. Aquele meio robótico, mas eu já vi que ele entende e que ele já pode evoluir e se defender. E se defender com relação àquilo. Então, hoje, ele fala, dentro da real necessidade dele, mesmo sendo de forma robótica, ele fala, né? E consegue se defender. Ele fala banheiro, ele fala biscoito, Gabriel quer nugget. Gabriel fala, aí você brinca com ele já tem respostas não ligadas à ecolalia. Fala, quem é o amor do papai? Ele, Gabriel. Antes, ele fazia da ecolalia. Aí ele fala, quem é o amor do papai? Ele, quem é o amor do papai? Vai repetindo, né? E assim, você via que... Aí se você falava assim pra ele, você quer o copo sim ou não? Aí falava o não por último, ele não. Você falava, você quer não ou sim? Ele, sim. Ele não tinha, mas com toda essa ajuda de terapeutas, essa galera que atua junto com quem tem possibilidade, tem que aproveitar muito. Sim. E o jiu-jitsu, ele dá uma boa base, que a gente tá falando muito do emocional. Sim. Dá uma boa base para essa estrutura emocional, Pablo? Sim. Quando eu pego, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, quando eu vejo uma criança com ansiedade associada ao jiu-jitsu. A criança com ansiedade, e até ligada muito a telefone, a tela... Hoje tá um caos isso. Pra mim, as crianças estão parecendo cracudas, né? Quando a bateria acaba, estão parecendo drogados. Sim. Você chega a ser assustador. Porque como é que a criança fica quando quando o celular ou qualquer coisa acaba a bateria. Eu tenho uma coisa que eu faço para tratar dentro do jiu-jitsu, ansiedade, eu uso a contagem. Eu uso a contagem de forma pausada. Porque a criança, ela quer o quê? Eu vou fazer logo para ir embora. Sim. Então, ela quer fazer 1, 2, 3, a entrada de queda. Aí eu falo assim, aí eu dou uma travada. Aí ele vai fazer, eu falo assim, não falei 4. É impulsividade, né? Eu não falei 4. Você vai fazer junto comigo. Aí 4, 5. Aí eu dou uma mexida no corpo, ele dá uma travada. Eu falo, o que houve? Ele, não, você não falou 6. Eu falo, parabéns, pô, isso aí, dá um abraço no tio aqui. Você usar a questão positiva também para trazer o sentimento de vitória. Então, assim, eu uso muito, né, essa questão do jiu-jitsu. Se eu vejo que ele é hipotônico, eu busco exercícios de pegada de gorila, fechar minha guardinha para eu sentir como é que tá a pressão na perna, segurar na minha gola e puxar o próprio corpo. Quando a criança está iniciando, eu trago ele com a mão, mas de vez em quando eu vou soltando a níveis, né? Para que ele possa sentir a força. E isso traz resultado. Quando ele é hipertônico, eu tenho que ter o cuidado também de não colocar ele como uma criança, para que ele não possa machucar a criança. Né? Exato. Então eu tenho que fazer trabalhos de contenção de força. Falar devagar, vamos devagar. Você não precisa fazer isso. Quando eu tá pegando, devagar. Eu trabalho muito a respiração, paciência, né? Que é um dos pontos mais fortes. E dentro dos comandos, né? Ele começar a atender os comandos, a própria disciplina, que é a base mais forte. Toda arte marcial, né? Toda arte marcial. Então, tu consegue perceber uma melhoria na autorregulação? Sim. Sim. Esse caso que eu falei do Isaac, para mim, foi um dos meus cases de sucesso. Porque
90% das aulas dele, ele não fazia quase que nada. Por quê? Ele já associou o jiu-jitsu, ele já associava a ida ao jiu-jitsu, e olha que eu trabalhava muito com a mãe a previsibilidade, para que pudesse entrar como uma rotina boa para ele, né? Que é uma das bases mais importantes, né, para você que é pai, é usar a previsibilidade. Sim. A previsibilidade atua como um dos maiores pontos para que a criança não se desregule. Para que se amanhã eu vou na casa do seu tio, começa a falar hoje. Amanhã a gente vai na casa do seu tio e vai ter isso. Então, e no jiu-jitsu é a mesma coisa. Eu falava com os pais, olha, no dia anterior você já começa a falar com ele que ele vai pro jiu-jitsu, que ele vai brincar com o tio. Ele não tratar aquilo ali como uma obrigação. Nós sabemos que vai trazer evolução para ele. Mas para ele é apenas uma coisa que vai tirar ele do hiperfoco dele, que vai tirar ele de uma coisa que está trazendo uma falsa felicidade para ele. Então, a gente procura, né, fazer com que a previsibilidade seja a maior ferramenta da parte da regulação no jiu-jitsu para que seja implantada a disciplina e o restante que a gente atua. Tá, já que você tocou nesse assunto aí que é importante, e quando algo muda lá dentro da academia, como é que você faz? Se reinventar, né? Sim. Se Tem não tá problema dando com certo, isso, né? Claro, quase todas as aulas. Horário. Justamente. A hora é 8 horas, tem que ser 8 horas. Eu tenho um caso ligado à hora, que no caso, a gente até falou aqui hoje, que no caso, o autista, ele é muito... A palavra certa é metódico mesmo. Ele é um pouco metódico com relação a quando as coisas estão dentro da própria rotina dele. E até, às vezes é difícil você tirar alguma coisa da rotina e é difícil você implantar alguma coisa dentro dessa rotina. Mas eu tenho um caso ligado a essa parte de se reinventar e de quebrar a rotina, que, por exemplo, minha orelha é pouquíssimo estourada. É verdade, geralmente é estourada, né? Minha orelha é pouquíssimo estourada. Vai muito da parte do jogo do atleta, porém, aonde que eu quero chegar com isso? A minha orelha, eu estourei agora há pouco tempo com um aluno atípico. Pouquíssimas vezes aconteceu problemas comigo com a minha orelha treinando. Porque no jiu-jitsu, quando os Gracies brincam quando é técnico, mas eu não sou técnico, não. Eu tô treinando um aluno, né? E dentro da aula que eu dou para esse aluno, a gente tem 2 alarmes. Um alarme é o que ele fala, nosso tempo está acabando. É para preparar ele já tem isso na casa dele. Tudo dele é ligado ao alarme e eu trouxe isso para nossa aula. E o segundo alarme é o fim da aula, que ele mesmo é um aluno de 16 anos, ele tem 1,80 m e pesa 98 quilos. Eita, um desafio, hein? É um desafio gigante. É um desafio gigante. Só que teve um caso que eu estava dando aula para ele, aconteceu algum problema com a mãe e ela entrou na sala de forma rápida, não tinha tocado o primeiro alarme, né? E ele sentiu que aquilo ali quebrou a rotina dele, ele se desregulou e veio... Quando eu tentei chegar próximo dele, eu tomei uma cabeçada, fiquei com o olho roxo. E depois, quando eu fui fazer a contenção para que ele pudesse se acalmar, respirar, eu tomei outra cabeçada na orelha. E o que eu fiz depois? Soltei ele, falei para a mãe, fica aqui. Deixa ele tranquilo, se tranquilizar. A gente vai falar com ele de longe, porque ele já está em crise. Não era para você entrar aqui agora, assim, dessa forma. O erro não foi meu e não foi dele. O erro foi da senhora. A senhora poderia me mandar uma mensagem, a senhora poderia preparar para que eu, de repente, adiantasse o alarme, para que eu tentasse, de uma forma mínima, ajeitar tudo para que ele pudesse de forma tranquila. Sim. Agora a senhora entrou, a senhora não vai para o seu lugar que a senhora pretendia fazer antes, e a senhora atrapalhou todo o processo. Então, assim, existem... Na grande maioria das aulas, tudo que está planejado se desplaneja. Você tem que se reinventar na grande maioria das aulas. E é um desafio, E é um grande desafio. Quando a criança tem crise, como é que você faz, Pablo? Esse foi um caso. Sim, esse foi um caso. Eu já tive... Buscar sempre a base da tranquilidade.
Uhum. lugares com pouca luminosidade, lugares sem barulho. Tem crianças que gostam de abraço, tem crianças que gostam de ficar sozinha. Entra naquela questão da anamnese também no início. Você tem que buscar como cada caso é um caso. Já teve casos de eu ter que abraçar e levar para fora da academia, dar uma volta com ele no colo. Já teve casos como esse menino, de eu ter que deixar ele solto e falar de longe. Respira, respira. Ele se autorregular. Respira, o tio tá aqui, você não vai mais agora. Fica calmo. Fica calmo. Falar de longe. É aquilo, a gente tem que buscar entender de fato o que aquela criança precisa. Não é tratar como qualquer um. Exato. E a tão falada bateria social? Tu já passou por alguma experiência como essa? Tá lá o aluno, de repente a bateria dele zerou. Isso. Isso é uma coisa que, cara, às vezes eu até me pergunto se eu sou atípico. Porque tá difícil demais a gente ficar em certos lugares com a sociedade de hoje, né? Mas também é um ponto que você precisa... É um ponto que você precisa ter um termômetro muito bom. Vai ter criança que vai ter uma aula de 45 minutos querendo partir para 1 hora e depois falar que ela quer ir embora e ela não querer ir. Mas vai ter criança que ela já teve 20 horas de terapia semanais, acabou de sair da TO, acabou de sair da musicoterapia e o pai quer achar que a criança é um Robocop. Exato. E vai chegar numa terceira situação e ela vai produzir da mesma forma. Então, a gente tem que ter esse feeling de chegar e falar, pô, mas ele tá cansadinho hoje. Vamos fazer uma coisa diferente. E às vezes você só levar na brincadeira. Pegar uma bola leve e brincar com ele. Eu tenho jogos, eu tenho várias situações diferentes que fogem um pouco do jiu-jitsu justamente para tratar essa questão da bateria social. E depois você chega com a previsibilidade e fala assim, tudo bem, tá tudo bem. Na próxima aula a gente faz. Trazer segurança para essa criança. Então tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter. Eu toquei nesse assunto também porque tinha uma aluna no curso que eu dava aula que ela tinha esse problema. Aí eu cheguei e falei para ela, não precisa nem me falar. Ela já sentava no canto, sentiu que a tua bateria social tá acabando, pode levantar e pode ir embora, que eu já sei. É isso. Porque é necessária essa sensibilidade. E desde o início a gente está falando sobre estrutura, sobre essa parte emocional. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Claro. Todo professor de jiu-jitsu está preparado para esse tipo de trabalho? Não. Isso eu falo claramente, né? que não. Seria um sonho. Porque tem que ter uma empatia. Seria um sonho, cara. Muito grande, né? E hoje a minha maior luta é isso. Eu tento buscar pessoas que realmente estão interessadas nisso para jogar o máximo possível de informação para que isso possa disseminar da melhor forma possível. Hoje, o professor de jiu-jitsu, ele não quer um ou outro. Pouquíssimas pessoas estão querendo crianças atípicas. E sabe o que a grande maioria pensa? Eu vou colocar um atípico aqui, ele vai correr para um lado e para o outro, ele vai gritar, ele vai fazer isso. Vai atrapalhar a aula. Vai atrapalhar a minha aula. E financeiramente... E vamos pensar no bolso, né? Vamos pensar no bolso. E eles não se preocupam no lado humano, né? Eles não se preocupam que aquilo ali é uma criança que pode usar aquela ferramenta para evoluir. Sim. Hoje, como eu te falei, eu agradeço demais ter uma pessoa do meu lado que possa me dar tempo para eu dar aula em horário clínico. Porque preparar realmente, né, a criança porque eu queria ter o quê? Não receber. Eu juro a você, eu recebo mensagens quase que todo dia de pais falando assim, poxa, eu queria ter um professor igual a você aqui no Nordeste, eu queria ter um professor igual a você aqui no Sul, eu queria ter um professor com você aqui num bairro tal. Por quê? Por decepções. Porque um psicólogo chegou e falou para ele assim, poxa, olha, a arte marcial vai ser ideal pro seu filho para trabalhar a parte neurológica, a parte sensorial, e esses caras acabam queimando, né, um processo no qual a gente está lutando para que possa ser legal. Sim. E ao mesmo ponto hoje, graças a Deus, eu vejo pessoas chegarem com soluções, né? Quando eu decidi agir em prol do autismo no tatame, que foi uma aula do meu filho, eu fui Dia dos Pais, eu fui lá e vi meu filho no colégio,
E eu já tinha parado, eu não tinha nem kimono, eu não tinha nem kimono mais, quando eu vi meu filho no colégio. Eu decidi voltar pro tatame, eu procurei pessoas. Ah, pô, como é que eu vou fazer para que meu filho tenha qualidade no tatame? Hoje eu falo meu filho, mas era meu enteado, né? Como é que eu vou fazer? Então, quem é referência em psicomotricidade hoje? Eu não tinha condição. Eu não tinha condição de pagar o curso do cara, porque o cara é caro. E é caro, né? Geralmente Né? é muito Eu caro. posso falar nome? Pode falar. É o Rodrigo Brivio. Ele trabalha numa academia gigante aqui na Bodytech. Para mim, hoje, é uma das maiores referências, né? Dentro da psicomotricidade associada ao esporte. Ele é mais ligado à educação física. Depois disso, eu falei assim, pô, como é que eu vou jogar isso pro tatame? Pesquisei, achei o Felipe Nilo. Quem é referência hoje? Hoje, Ensino. Hoje, ensino no tatame, tem pouquíssimas pessoas no Brasil. A gente tem o Felipe Nilo, que consegue associar e é um cara muito, sabe, firme nas palavras. Tem o Charles Nardelli, tem um rapaz aqui que é um grande amigo, que é aqui do Valqueire, Solacap, esqueci o nome dele. André Seabra, que é um cara também referência, só que ele é mais ligado pra T21, síndrome de Down. E graças a Deus eu tô chegando nessa galera aí. Que bom. Graças a Deus eu tô chegando nessa galera. Porque precisa, né? Precisam muito. Como o pai é típico, né? Mudou alguma coisa na sua forma de ensinar? Eu acho que tu tocou na base que eu mais uso. Hoje, o meu diferencial é ser pai atípico. Eu peguei tudo que eu aprendi com essas pessoas e coloquei o meu tempero, que é ser pai atípico. De ver a situação, encarar, falar assim, pô, eu vivo isso. Quando você é pai atípico, você olha a criança, e você que é psicólogo sabe, a criança entrou na porta ali. Você já vê detalhes que outros professores não vão ver. Sim. Eles vão ver com um tempo, eles vão ver com bastante tempo, e se vão ver. Quando você é pai atípico, passou pela porta, tu já vê situações. E você já sabe o que vai tratar, o que você vai, de início, montar uma aula para aquele menino, para que ele possa evoluir, ou menina. Tu já errou em algum momento por tentar colocar no tatame aquilo que de repente deu certo em você como pai? Sim. Algumas vezes. Tem alguma assim, experiência que tu possa relatar? Cara, eu já errei no início, né? No início, quando você não percebe ainda que cada caso é um caso, você querer associar uma aula a outra. Né? E você vai ver que a criança não fez aquela tal questão pela necessidade dela, por ela não ser igual ao outro aluno. E o teu lado pai, teu lado coração, fala assim, não, vamos tentar. E realmente querer puxar um pouco mais daquela situação, né? O lado pai, às vezes, faz você pecar nessa situação. Hoje, eu já tenho um autocontrole de poder fazer com que meu lado pai enxergue o que vai trazer de positivo e que eu quebre um pouco a situação pai-aluno. Né? Mestre-aluno, mestre-pai. Há essa mistura, às vezes, com outros alunos? Existe. Existe aquela proteçãozinha, né? Sempre rola, existe. Qual foi o momento mais difícil que, de repente, você tenha passado como pai ou como professor, Pablo? Como pai, tem um caso extremamente à parte, que eu vou falar porque tá ligado a um vídeo que eu postei, tá? Às vezes, teve um vídeo agora, né, que aconteceu um lance de um menino entrar num salão e ele era atípico, né? E um cara dominar ele por trás, jogar ele na rua, em faixa branca, jogou ele na rua, e depois ele ainda chutou o rapaz. No dia depois, o professor dele falou que aquilo ali era técnicas de defesa pessoal. Aquilo ali me revoltou, eu tomei atitude de pai
E falei sobre esse caso na internet, tomou uma repercussão gigante. E depois isso me gerou um problema e eu tive até que tirar o vídeo. Porém, eu não concordo com o ato. Tá? Sim. Só que, assim, o que me fez pensar nessa situação em si? Eu preciso, né, em si, voltar. Qual foi? Você tocou o tópico Qual certo. foi o momento mais difícil como pai ou professor? E me levou, né, como um momento mais difícil de pai, que foi um dia que eu perdi meu filho na praia. Eu estava na praia com a minha esposa, atual esposa, com o Bernardo, com a minha filha. E quando eu vou nesses lugares, eu me divirto pouco. É a tensão, né? Porque eu fico 100% tenso, ligado no que pode acontecer, e ao mesmo tempo eu tô vendo que ele tá feliz ali no mar. Eu voltei e falei com ela assim, ó, eu quero dar um mergulho. Vocês dão uma olhada no Gabriel pra mim? Eu dei um mergulho, quando eu voltei o Gabriel não tava mais. Aquilo ali foi o dia que eu me tornei a pessoa mais impotente da face da Terra. Sabe, eu me senti muito mal, muito mal, muito mal, muito mal mesmo. E vem a pergunta que segue, que tá ligada a esse vídeo e tá ligada ao que eu senti. Que muita gente falou, muita gente comentou nesse vídeo. Mas cadê o pai desses meninos? Mas cadê? Por que esse menino estava solto? Aonde está o pai dessas crianças e tal? As pessoas não entendem que você piscou o olho. Sim, que é uma criança, né? Você piscou o olho, a criança tá ali. Às vezes um momento de... Eu já dele se desregular, do barulho fazer mal a ele fugir da situação, e de repente esse momento é o momento que você virou a cara para falar com uma pessoa. A vida do pai atípico não é fácil. E esse foi um momento que me marcou negativamente. Aí tu tocou até em outro ponto também que é importante. Muitos pais se abandonam, se anulam por conta dessa responsabilidade. Sim. O que você faz para você, Pablo, para lidar? Porque assim, você precisa de um suporte emocional também. Sim. Porque por mais que você seja casca grossa, você também é um ser humano. Por trás dessa casca tem um ser humano. O que você faz para você? Por trás dessa casca grossa aqui tem um cara bobo, tem um cara que também se cuida emocionalmente. Sim. Né? Eu tenho psicólogos, eu tomo medicamentos. Porque não é fácil. Não é fácil manter a sobrecarga emocional. Não é fácil você sobreviver a comparações diárias. Não é fácil você sobreviver ao que você tocou no assunto que, para mim, é uma das bases mais importantes. Só pelo simples fato de eu estar separado da mãe do meu filho, as pessoas acharem que eu sou um covarde. Que abandonou, foi embora. Que abandonou. Só que não sabem que por trás disso eu mudei a minha vida toda, que eu era bancário, depois eu tive restaurante, para viver em prol do autismo, por causa dessa situação. Então, assim, é muito difícil mesmo. Então, a gente tem que buscar uma base emocional. Graças a Deus, isso me fez com que eu tenha muitos amigos psicólogos, que eu tenha entrado em clínicas. O meu trabalho hoje, a minha maior preocupação também entrou um dinheirinho, a primeira coisa que eu faço é pagar o plano de saúde dos meus filhos para que eles possam ter devido tratamento. Sim. E eu usar também, cara, porque hoje eu tenho terapia, né? Hoje a minha maior terapia é o jiu-jitsu, porque quando eu tô mal, quando eu tô estressado, eu vou para lá e largo tudo ali. E lá é terapêutico para você. Lá é extremamente terapêutico, mas eu também me cuido emocionalmente, porque é muito difícil. Pois é, porque muitos pais, infelizmente, por causa da sobrecarga, né, do cuidado com os filhos, acabam se abandonando. Isso é verdade. E alguns perdem até a sua própria identidade. Aí, infelizmente, isso acaba atrapalhando a relação enquanto casal, que vai prejudicar o filho. Porque é justamente essa hora, por exemplo, na sua ex, você não tá mais com ela, mas precisa haver uma sintonia entre vocês, porque vocês têm um bem comum. Sim. Que é o seu filho, né, pra tá dando suporte. Sim. E que bom que você faz terapia. E com relação ao jiu-jitsu, quando é que você percebeu que
digamos que realmente o jiu-jitsu estava funcionando com o seu filho? Teve algum momento assim específico? Cara, teve sim. Eu tinha um conflito com a mãe do meu enteado agora, né? Meu atual casamento, a Ivonete, ela demorou muito a reconhecer que o Bernardo era típico, né? Ela demorou muito a reconhecer que o Bernardo era típico. E eu, em si, no primeiro encontro, eu já tinha visto junto com meu filho mais velho. Eu busquei fazer com que o jiu-jitsu mostrasse para ela a evolução dele. E veio um recado da escola. A gente até estava tocando nesse assunto antes de começar. Veio um recado da escola perguntando, a psicóloga da escola perguntando para ela o que tinha acontecido com o Bernardo, porque ele estava mais sociável, porque ele estava mais forte, ele não fugia das situações, das perguntas, de se apresentar na aula, né? A base corporal dele estava vista de uma forma diferente e ele estava mais imponente e mais disciplinado com relação aos momentos que poderiam desregular ele. Então, a palavra certa é o autocontrole. O jiu-jitsu mexeu muito com o autocontrole dele. E, infelizmente, ela não ouviu de casa e teve que receber um áudio da escola e ter uma reunião. E ela reconheceu que o jiu-jitsu fez com que ele mudasse demais. Hoje, o Bernardo é uma criança que a gente tem até que podar ele. Porque ele anda na rua, essa semana ele fez no elevador. A menina do meu andar de baixo, ele, pô, o que tá isso aqui? Tá sujo aqui. A menina olhou, ele brincando com ela. Isso ele não tinha de jeito nenhum. Ele fugia de situações, ele não tinha essa base social. E o jiu-jitsu trouxe muito. O autocontrole do jiu-jitsu trouxe disciplina. Inclusive, e base você social. Teve esse medo dentro da sua casa, né? Muito grande, muito grande. Com a própria sua companheira atual, com esse medo de colocar ele no esporte. Justamente. Agora, Pablo, as academias, não fala sobre, porque a sua, você já trabalha. Mas as academias, no seu olhar como profissional, estão preparadas para essa demanda? Se você pensar no geral, não. Né? Porque existem questões técnicas, que é a parte de luz sensorial, a parte de você saber o momento de tirar ele de um ambiente para colocar em outro, né? E preparar os próprios funcionários para receber essa demanda também. Preparar, né? Hoje, a molecada tá muito difícil, cara. Eu já tentei dar cursos gratuitos, né? De um seminário ser cobrado altíssimo e eu botar um seminário a preço popular para que professores entendam e busquem agir da forma correta. Mas a sociedade hoje faz com que realmente as academias não tenham essa predisposição. O jiu-jitsu em si também não é tão fácil ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, né, cara? Você vê muita academia que salva o professor. Então, o professor, às vezes, tá ali porque ele é um ex-viciado. Se ele não tivesse na sociedade, ele não seria professor. Se ele não tivesse no jiu-jitsu, ele não seria professor. Ele estaria ter essa disciplina para ficar longe. Às vezes um cara desse brigou com pessoas chamando ele para atuar no tráfico. Né? Então, é difícil instruir uma pessoa que aquele pouco está fazendo com que ele viva bem. Que aquele pouco tape um buraco dentro dele e, de repente, o autismo seja mais uma responsabilidade para ele. Então, assim, eu fico feliz também quando acontece pessoas assim me procurando, né? Então, eu acredito que hoje não está ainda, mas eu tenho certeza que a curto prazo vai estar. E é uma demanda, é um trabalho. Como bem de formiguinha. Exato. Tem até, de vez em quando, que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso. Se conquistou muita coisa, né, com relação ao autismo, mas ainda falta muita coisa. Muita coisa. Então, para você, hoje, um professor que queira trabalhar com essa demanda, o que ele precisa ter ou fazer? Estudar. Estudar, se cercar de pessoas que realmente possam ajudar ele. Né? Hoje, a gente tem órgãos, né, gratuitos que estão buscando ajudar esses professores. Esse final de semana mesmo, na sexta-feira, eu
eu tive aqui na Arena do Velódromo tem um evento, o ADCC, né, que é um dos maiores eventos do mundo de artes marciais, ligados ao jiu-jitsu, ao grappling. E um grande amigo meu, grandes amigos meus, né, estão fazendo um movimento para que a curto prazo pessoas se profissionalizem e se certifiquem, né, para poder dar aula para crianças atípicas, em geral, tá? Crianças neurodivergentes em geral. Um é o Xavier, ele é do Sim de Lutas, né? É um cara que tem filho atípico também, também é faixa preta, e chamou a Pai Rio, né? Chamou a Pai Rio para essa guerra. A Pai Rio abraçou, né? E teve agora, na sexta-feira, antes da abertura do ADCC, levou vários professores, né, para mostrarem que logo, logo a gente vai ter mais ferramentas e ferramentas gratuitas, que é o importante. Muito. Para que o professor possa entender da situação real, estudar, saber fazer o que a gente estava falando, anamnese física, mental, neurológica, corporal, saber modificar a situação, saber ter flexibilidade para aquilo e saber atuar de forma certa nessa questão. Pô, eu fiquei super feliz quando eu fui chamado e já falei para eles, meu irmão, eu entro nessa causa aí gratuito, entendeu? Eu entro de forma gratuita. Porque, infelizmente, tem uma coisa que está acontecendo demais. As pessoas estão banalizando e transformando o autismo em comércio, cara. Sim. Entendeu? Infelizmente, né? E isso está afetando o jiu-jitsu. Então, se todo mundo está em busca de dinheiro, eu estou em busca da solução. Eu vou brigar, eu vou na contramão da situação. Se todo mundo tá bonitinho ali, de terno, de não sei o quê, eu vou botar o meu kimono, eu vou lá dentro da favela, eu vou lá dentro das situações que me permitirem. Eu vou, Pablo, pô, mas você tá cobrando. Se você for comparar o preço, eu tô cobrando quase que de graça. Se fosse assim, oncologista, cardiologista, tinha que trabalhar de graça. Psicólogo, né? Tinha que trabalhar de graça. Então, eu tenho minha família. Dentro de um preço popular, ou às vezes em situações até gratuitas, eu coloco pessoas no meu seminário, justamente para a gente não passar por isso e fazer com que o jiu-jitsu atípico possa evoluir. Então, até pedir para você, quero agradecer muito a Pai Rio e o Sim de Lutas por darem me ajudarem e me darem, sabe, ênfase para poder falar aqui para vocês que logo, logo eu tenho certeza que muitos professores que não têm condição de pagar um curso caríssimo vão poder atuar no autismo com razão, sabe? Agindo de forma certa. Então, até parabenizo também a Pai, assim, de Rio, né? Por esse trabalho tão importante, que mais pessoas, mais empresas também possam engajar nessa causa. Isso virou um propósito de vida? Para mim, sim. Hoje eu vivo disso. Hoje, a academia em si, cara, a gente se mantém, né? A gente, graças a Deus, né, por ter visibilidade, o meu sócio, ele é referência no jiu-jitsu mundial, né? Ele ganhou um 6º grau agora, o André Bastos. Ele é referência no jiu-jitsu mundial, já treinou várias pessoas que hoje têm nome no MMA. Ele foi um dos caras que mais ajudaram a pessoa a se garantir no jiu-jitsu dentro de um cage, dentro de um ringue. E então a gente possui alunos, né, que mantêm a academia mediante ao jiu-jitsu também. Porém, hoje, né, eu trabalho, eu vivo, eu pago as minhas contas com o trabalho do autismo. Com o trabalho visando o autismo, visando a evolução das crianças atípicas. E trabalho também de forma gratuita, né, aulas gratuitas na Vila Olímpica do Mato Alto. Legal. Então, o jiu-jitsu, mais do que uma luta, é um significado de vida? Para mim, hoje é a minha vida. Eu falo que o meu diferencial não é ser só pai atípico. Eu vivo o autismo 24 horas, né? Eu já ouvi de uma pessoa... Eu tenho autismo tatuado no braço. Né? Leva no corpo corpo as marcas do autismo. Né? Perfeito. Eu tenho um conhecido que fala que o jiu-jitsu salvou a vida dele, né? Que ele tinha uma ideia de vida e quando ele entrou para essa arte, ele ressignificou.
compete também por aí, Legal, né? Enfim. Mas que bom que a gente está tratando esse assunto para você ter a noção do que o jiu-jitsu pode provocar na vida de uma pessoa. Com certeza. Pode salvar a vida de uma pessoa. Muitas. Se for contar a história, a gente vai ter que fazer uns 10 podcasts, cara. O tatame, você adapta ele também? Porque tem essa questão, né? Sensorial. Assim, ou não há necessidade? Hoje não há necessidade. Tá? Hoje não há necessidade. E muitas das vezes eu vejo até o conforto. A criança se sente mais tranquila. Uhum. Por ele ter uma textura mais fofa, né? Por ele sentir que ele bate ali, ele não se machuca. Uhum. O tatame favorece muito a questão... O tatame ele em si, ele não vai entrar muito na questão da parte do autismo. Ele vai entrar na questão higiênica, na questão, né, de você realmente ter um espaço apropriado. Você tem que ter bloqueios, né, para a criança, né, caso entre em crise. Mas a textura do tatame em si, hoje, eu nunca tive nenhum problema com isso. Tá? Pode ser que alguém já tenha tido, porque essa parte sensorial é muito individual, mas até hoje eu não tive nenhum problema com relação a isso. Existe algum protocolo, caso haja? Assim, eu particularmente, eu acredito que por cada criança ser individual, a gente tentar tratar... Adaptar ali na hora. Tirar. Né? Se for preciso, porque artes marciais em si não é só o jiu-jitsu. Eu tenho alunos que gostam de fazer Muay Thai. Eu tenho alunos que gostam de fazer Karatê. Legal. Então, se o tatame... Eu sou a favor dele. Se o tatame tá fazendo mal a essa pessoa, que ela procure fazer alguma coisa que faça bem. Uhum. Né? O importante é estar no esporte. O importante para mim é ver que o esporte hoje é uma ferramenta, né, quase que necessária para a evolução da criança. Né? As crianças... Outra comparação que eu faço assim, a criança típica da nossa época, o ser humano típico da nossa época, ele tinha menos dificuldade porque ele corria, ele subia em árvore. Sim. Né? Era uma outra época, né? Ele subia em árvore, ele pegava fruta. Toda criança em si, seja típica ou atípica, ela tinha essa liberdade de brincar, e brincando, o corpo se adaptava, né, à real necessidade dela para ela viver. Hoje, a gente não tem muito isso. Então, o esporte entra como base de movimento, como base de atuar na coordenação motora fina, grossa, né, lateralidade, equilíbrio, né? Então, hoje, para as crianças de hoje, o esporte, para mim, é mais importante do que para as crianças da nossa época. Sim. Né? Na nossa época, a pessoa já era. Ele é levado, vai pro jiu-jitsu. A menina é levada, vai pro balé. Era sempre assim. Vai gastar energia. Vai gastar energia. Vai andar de bicicleta, vai correr, vai fazer isso, vai jogar bola. Não tinha tantas academias na época também, tinha. Né? Mas eu lembro de uma que eu entrei e fazia karatê, não conhecia nem jiu-jitsu, judô conhecia por causa da TV, mas só tinha um local, que era numa associação, que ensinava karatê. Não tinha tanto como tem hoje. Era mais difícil de achar, né? Inclusive, quando a gente fala de jiu-jitsu, falamos de competição. Sim. E aí, todo autista pode competir? Dependendo, assim, eu falo que depende muito do nível de suporte também. A gente tem que ser muito realista com relação a isso, né? Existem autistas hoje de referência. Tem um menino do Nordeste, o Igor, que ele é campeão de tudo, já foi pra fora, já foi pros Emirados, legal. Já foi pra tudo. O Igor, ele é atípico, ele já é um jovem, né? E ele hoje é referência, inclusive, de jiu-jitsu não sendo só atípico, né? Existem muitas crianças hoje que competem. Porém, também tem o processo adaptativo. E a gente pode colocar a primeira criança para sentir o clima num evento festivo. Que tem um barulho, tem a luz, né? Um evento festivo. Porque o pai em si que atrapalha. O pai interpreta aquilo ali como se fosse o campeonato mundial, né? Sim. Ele vai gritar, ele vai fazer tudo, ele vai fazer de tudo. Sim. Sem, naquele instante, mesmo que emocionalmente, né, ele esqueça que aquilo atrapalha o filho. Então, assim, eu procuro geralmente fazer o quê? Em eventos que tenham festividades, onde a criança entra para fazer uma luta mais para exibição, colocar alguns alunos, né, nível de suporte 1 ou 2, que tenha
consciência corporal para fazer alguns eventos. E caso se destaque, com certeza pode competir. Com certeza pode competir. Então é possível. É possível. Tendo uma análise. É possível. Inclusive esse caso aí, que eu nem conhecia. Interessante. Tem um menino no Nordeste, o nome dele é Igor. O menino é fenômeno. Já viajou o mundo todo. Jiu-jitsu. Inclusive, aí quebra até um outro mito também, né? Que as pessoas acham que uma pessoa com autismo, ela é incapaz. E a gente percebe aí que é jiu-jitsu, tem médicos, tem psicólogos, tem advogados. Ou seja, um autista, claro, dentro da sua possibilidade, ele pode estar em todas as áreas. Com certeza. Bem. Eu tenho uma aluna agora que foi para a Espanha. Ela tem menos de 30 anos. Ela foi para a Espanha agora, a Érica. Ela é atípica. Ela começou a ter aula comigo me procurando na internet. E ela foi para a Espanha para ganhar um prêmio agora. Ela trabalha com TI. Ela é referência de TI hoje no Brasil. E ela foi para a Espanha ganhar prêmio e ela está se preparando para competir. Uau. Entendeu? Ela, no início, ela escolhia os treinos dela porque existe essa situação, né? E eu dou total acesso. Ela já treina em equipe coletiva, né? Mas ela começou a treinar devagar. E o autista, ele tem essa questão de ter um padrinho, né? Sim. De se sentir melhor com uma pessoa. E eu deixava ela totalmente com liberdade. Ela treinava somente na aula feminina. E hoje ela treina na aula feminina e coletiva. Por quê? Foi gerando uma certa confiança nela. E ela hoje já se garante ao ponto de quebrar os paradigmas dela interno. Ela mesmo se conflita, ela conversa muito comigo. Ela foi um dos casos que me falaram que, pô, imagina se eu fizesse jiu-jitsu antes. Olha, eu era Quando assim... teria evoluído, né? Poxa, olha, eu sofria tanto por isso, eu sofria tanto por tal questão, e hoje eu saberia lidar, eu seria mais forte. Então, para mim, é maravilhoso passar por essas situações. E a gente está preparando ela para competir. Aí me bateu uma curiosidade aqui agora. Você falando em competição, foi campeão. O hiperfoco pode ajudar o autista na competição, no jiu-jitsu? Muito. Porque tem a questão das técnicas, né? Muito. Isso aí, se você pesquisar hoje, né, existem alguns autistas que se destacam em campeonatos né, das maiores federações, tá? E justamente porque o hiperfoco dele é o jiu-jitsu. A criança, o adulto, ele procura... Tem autista que trabalha a parte mecânica do corpo. Ele fica olhando a parte mecânica do corpo, estuda, né, a parte mecânica do corpo para poder saber atuar e muda situações, muda posições. Sim. Né? Então, assim, você vê como é gratificante, né, o autismo tá ligado a essa pessoa e, por uma bênção, o hiperfoco dela se tornar o autismo. E uma outra coisa legal, você como psicólogo sabe, o hiperfoco muda muitas vezes. Sim. Né? Tem criança que começa com dinossauro, daqui a pouco ela vai para um carro, daqui a pouco ela vai... Ônibus, espaço. Ônibus, isso aí. E eu puxo muito isso. Eu puxo muito isso dos pais. Naquele papo que a gente teve anteriormente, de puxar para previsibilidade, para que ele tenha, de uma forma, brincando, ele ame o jiu-jitsu. E hoje eu tenho alunos que pedem para ir para o jiu-jitsu. Assim, agora fiquei doente, fiquei com pneumonia, e eu recebi várias ligações das mães falando, das crianças me mandando áudio, as mães ligando, falando que ele tá com saudade do jiu-jitsu. Isso para mim faz com que eles possam evoluir, né, e faz com que o clima seja bom, que eles não se desregulem. E não tem preço, né? E não tem preço. Agora, tem algum momento que o esporte ele não é indicado ou não existe nenhuma contraindicação? Rapaz, para mim não existe contraindicação. Existe processo adaptativo. Tem alunos que podem não ser amputados, podem ter alunos que... como é que a pessoa... Perdão. Jiu-jitsu celular. Aí, ó, sozinha. Tem problema não. Acontece. Tem pessoas que são amputadas, tem pessoas que têm paralisia cerebral, né? E não tem. Não tem questão de limite, para mim, tá?
Eu tenho um caso de um aluno, eu cheguei a trabalhar numa clínica aqui perto, que o pai colocava ele na clínica, ele com deficiência, ele tem uma deficiência motora gigante devido à paralisia cerebral, e falava que ele não ia andar. Inclusive eu tenho esse vídeo no meu Instagram. O processo dele, desde quando ele se arrastava até ele ficar em pé e andar sozinho. Eu gravo as aulas justamente para ter esse processo evolutivo e mostrar para os pais. Que também é bom fazer isso. Sim, até para eles terem noção, né? Então, assim, como é que eu vou chegar para falar uma coisa... Eu vou voltar na frase. Para mim, o impossível é inimigo da evolução. Eu não posso falar que nada é impossível, cara. É impossível até ser tentado. Eu acho que é impossível até ser tentado. A gente só pode ter certeza de alguma coisa se a gente tentar. Exato. Se a gente se limitar ao bloqueio cerebral, a gente não vai evoluir e não vai ajudar o nosso filho a evoluir, não vai ajudar uma criança a evoluir, o adulto a evoluir, o ser humano a evoluir. Então, assim, eu acho que o medo existe, porém ele não pode te dominar, né? Todo mundo tem medo. Se você perguntar para qualquer pessoa no mundo se ela tem um medo, ela vai falar nem que seja de barata. Mas tem. Mas tem. Só que você não pode deixar de evoluir na vida, de procurar sanar certas situações, não deixando o medo te dominar, né? Você precisa ter isso. Exato. Dentro dessa área, existe algum projeto em desenvolvimento que você pretenda fazer, já que você abraçou essa causa? Eu recebi agora, tem um mês atrás, existe uma plataforma de jiu-jitsu chamada BJJ Protect. Ela era muito visada a posições de jiu-jitsu, né? Aí chegava o cara, o rei da meia guarda, aula kids, por exemplo, um lutador que é o Cyborg, que ele é referência em no-gi, que é o jiu-jitsu sem pano. Sim. Aulas de como ele faz, as posições para que levaram ele a ser campeão. Eu fui chamado para essa plataforma, né, de cursos, para que eu possa fazer um curso ligado ao autismo no tatame. Legal, pô. Então, o curso já está montado, já tive reuniões, já está em andamento, e agora a gente vai começar as gravações para que possam vender para professores do Brasil e do mundo todo. Parabéns. E como precisa, né? É isso aí. De repente, vai ser aquele passinho que a gente está dando aqui de proliferar a informação, né, cara? E aquilo, o resultado só vem quando você começa. O importante é começar. E fora da plataforma, existe algum projeto? Hoje, eu atuo muito com seminários, palestras, né? Fora do tatame. Justamente, o meu ponto de vista hoje é o que você falou, eu viver em prol do jiu-jitsu atípico, porém eu tô com 45 para 46, né? Então a máquina já não funciona como funcionava 20 anos atrás, 10 anos atrás. E quando você dá aula para crianças atípicas, você participa de todas. Não é aquela aula olha, vamos lá, saída de quadril, correu, se mexeu, pega no kimono do amigo. Não é assim. Não é assim. Então hoje eu tô sentindo no meu corpo a necessidade de formar mais pessoas, mas eu sou muito exigente. Então eu tô preparando tudo por trás das cortinas, né? Sim. Como esse curso da BJJ Protect veio em boas mãos, e para tentar fazer com que eu possa preparar pessoas para dar menos aulas e formar mais professores ligados ao jiu-jitsu. Até porque quando a gente não prepara pessoas para assumir o nosso lugar, a gente acaba falhando, né? Justamente. Mas que bom que você está tendo essa oportunidade, e tu falou que você é muito exigente. Não tira a sua razão. Porque se é para fazer, não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para fazer, ainda mais com crianças atípicas. Né? Exato. Se você pudesse agora dar um conselho, uma dica, fala algo para os pais atípicos, o que você falaria? Não bloqueiem seus filhos. Usem o máximo de ferramenta possível para que eles possam evoluir. E não se esqueçam, o esporte é uma das maiores ferramentas de evolução que existe
para criança atípica. Não só para criança atípica, mas principalmente para criança atípica. Porque é ali que você vai estar lutando contra todas as partes e bloqueios dele, seja sensorial, neurológico, físico, entendeu? Então, assim, procurem um professor, um lugar onde tenha uma pessoa capacitada dentro do esporte, que vocês com certeza vão ver uma evolução constante na vida do filho de vocês. Perfeito. Então, nós já estamos ficando por aqui, mas antes, Pablo, fala aí da tua rede ou contato que alguém que se interesse por esse tipo de trabalho ou queira, né, dicas, como pai também é típico. Assim, eu sou um cara muito aberto ao público. Quem me conhece sabe que eu respondo tudo no meu Instagram. Meu Instagram é @PabloVieiraBJJ, @PabloVieiraBJJ. Lá eu te dou todas as informações de como são as minhas aulas, aonde é a minha academia. Lá tem muito vídeo meu de aulas, né, reais. Né, não é aula montada, é aula real. Eu mostro na aula, falo, esse aluno aqui, essa aula é sobre ansiedade, essa aula é sobre hipotonia, essa aula é sobre hipertonia. E vou mostrando para o público ali como realmente tratar de forma gratuita. Então, sim, se você quer realmente partir para esse lado, vai lá. Queria agradecer também, eu posso agradecer algumas pessoas? Sim, lógico. Queria agradecer a Brasil Combat, que é a empresa que hoje me ajuda com kimonos, me ajuda no projeto. A FMO, que é uma faculdade de medicina de Olinda, que é muito difícil captar recursos. Sim. Né? E eu fico muito triste por nenhuma empresa do Rio ajudar a gente. Né? Infelizmente, né? Infelizmente, vi uma pessoa lá de Olinda, que é o seu Inácio, que é dono da faculdade, ver uma matéria e ajudar a gente a tratar de pessoas que não têm possibilidades financeiras a praticar jiu-jitsu. Então, queria agradecer a FMO. Queria agradecer também ao Cindy Lutas e à PAI por estarem, né, lutando junto comigo incansavelmente para formar pessoas ligadas ao jiu-jitsu. Bom, tivemos um papo aqui hoje com esse cara incrível, né? Por fora a casca grossa, mas por dentro um ser humano que às vezes, né, as pessoas confundem muito a nossa postura, que às vezes a gente tem que ter, mas é um cara nota 10. Então, se tudo que foi falado aqui faz sentido para você, então compartilha esse vídeo, comenta aí, porque outras pessoas possam ser que precisem desse tipo de informação. Aproveita também, segue lá o nosso canal, tá? Vídeos semanais, Movimente Podcast. Então nós ficamos por aqui e aguardo vocês então no nosso próximo episódio. Tchauzinho.